aqui, que a nossa atenção agora seja para o Senhor, meu Deus. Obrigado mais uma vez, porque o Senhor nos presenteou, Pai, com essa igreja, com esses irmãos e com esse tempo. Deus, em nome de Jesus, que seja um tempo gostoso e nós possamos celebrar aqui. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Todo mundo está feliz? Amém? Gente, muito bom. Eu quero já pedir para você ficar à vontade para sentar no seu lugar. Gente, um recado rapidinho aqui primeiro. As crianças são parte importante da nossa escola bíblica dominical e nós não nos incomodamos com os nossos filhos, tá? Então, hoje eles estão com a gente e eu gosto sempre de repetir, eles não são a igreja de amanhã, eles são a igreja de hoje. E é por isso que se eles estiverem entediados aí de alguma forma, se você quiser ir dar uma volta com ele, fica totalmente à vontade. Eu não vou me irritar com seu filho, porque eu tenho 2 pequenos em casa também, eu sei como é que é. Então fica super tranquilo, tá, irmãos, vocês que têm filhos. E é um exercício nosso aqui também como igreja, para trazê-los, né, e ser parte com a gente do nosso culto público. Amém? Amém. Gente, tem muita coisa legal hoje e espero que, estou vendo rostinhos bem alegres aqui, espero que você tenha dormido bem, espero que o café estava muito bom, né? Então, não preciso nem falar. Saíram da dieta aí, né? Eu vi que tinha gente que só foi no melão lá, né? Só no melão, né? Aí sim, gente. Pessoal, vamos lá. Eu vou tentar ir o mais objetivo possível para a gente usufruir da melhor forma cada um dos momentos que a gente tem. Toda vez que tem encerramento, eu fico pensando, o que dá para a gente reduzir aqui? Gente, é bem difícil. É muita coisa legal que a gente tem para fazer. Mas eu já queria começar... onde é que estão as crianças aqui? Crianças aqui, tá. Crianças, olha aqui para mim, todas as crianças. Vocês têm um prato favorito? Tem alguma comida que vocês mais gostam? Yakisoba. Oh, isso é bom. Quem mais? Comida japonesa, gente. Essa daqui. Comida japonesa, que mais? Onde? Gelatina. Tá mais barato que comida japonesa, né? É R$ 2,50, R$ 1,50 a caixinha, né? Aquele lá. Estrogonofe, onde eu vi estrogonofe aqui? Estrogonofe, boa. Miojo, tá barato esse aqui também, hein? Qual mais? E aí, as crianças? Lasanha aqui, ó. Macarrão, gente, a Clarinha é macarrão, gente, não tem jeito. Mais alguém é macarrão dos pequenos aí? Macarrão? Só a Clarinha? Bom, peraí, teve gente que eu não ouvi ainda. Deixa eu ver. Tem alguma comida favorita? Não? Alguém mais aqui? Favorita? Clarinha, qual que é a sua? Macarrão. E aí no fundo, qual a comida favorita? Os filhos do Leandro ali. Qual que é, Leandro? Florença. Olha, tem até lugar já. Tem até o lugar. E aí, qual que é aí? Lasanha, ó, lasanha tá ganhando, hein? Quem mais? Doce, gente, doce. Doce. Comida favorita. Fica 1 ano numa ilha e escolhe a comida favorita. Pudim. E aí, quem mais? Acho que lasanha ganhou, né? Lasanha ganhou. Eu sei que vocês adultos ficaram todos ouriçados querendo responder, mas vocês vão responder então. Acessem o nosso grupo de avisos lá da IBD e respondam lá. Põe pra gente lá, Henrique. Põe lá, vamos ver a comida favorita dos adultos aqui. Vamos ver. Tem 2 links que eu mandei lá, pessoal. Tem um de perguntas, já falo dele, é pesquisa prato favorito. Pesquisa prato favorito. Eu quero saber qual que é o prato favorito aí de vocês. Conseguiram acessar? Pode pôr lá pra gente a hora que conseguir aí, Henrique.
Isso, dá um presente lá. Qual é o seu prato favorito? Eu já vou escrever o meu lá, peraí. Vou escrever meu prato favorito. Conseguiram acessar aí? Não conseguiram? Não? Tá pedindo login? Ah, tá pedindo login. Eu não sei por quê. Acho que eu gerei o link. Deixa eu pegar o link. Pode abrir para mim, por favor. Eu vou gerar um outro link aqui, tá? Eu acho que eu mandei o link que pede senha mesmo. Deixa eu abrir aqui. Eu quero saber, gente. Quero saber. Deixa eu fazer o login aqui. Pode deixar aí, Henrique. Eu vou mandar um novo link pro pessoal, tá? Vai pensando aí, ó. Pesquisa prato favorito. Vou mandar o link. Share. Copiar. Veja se esse link que eu vou mandar agora funciona. O último link que eu mandei, veja se esse funciona. É para funcionar. Esse sim. Agora sim. 38, 39 pessoas. Qual que é o prato favorito de vocês? Vou pôr o melhor de todos aqui, ó. Eu já falei para vocês, né, gente, que eu descobri que vai ter comida japonesa no céu, né? Eu provo com base bíblica isso. Se vocês quiserem texto, eu dou texto também. Macarrão, churrasco, comida japonesa. Comida japonesa vai ter. Lasanha, pizza. Olha, eu vi um cuscuz ali, hein? Bife à milanesa. Comida cubana, gente. O que seria comida cubana? Ah, aqui, ó. Comida cubana. Arroz temperado. Olha, churrasco tá ganhando aqui, gente. O que mais? Filé com fritas. Lanche de catupiry. Qualquer coisa, lanche só com catupiry aí, né? Macarronada. Olha o chocolate lá, ó. Chocolate invadindo lá. O que mais? Carne com batata da avó. Quem que é essa avó, hein? Quem que é essa avó que faz as batatas aí? Pudim, yakisoba. Ó, yakisoba saiu ali. Gente, tá bonito isso aí, hein? Mas eu acho que o estrogonofe está na frente agora, né? Ou churrasco. Churrasco tá maior. Olha só. Bonito. Gente, muito bom. Depois eu vou mandar a fotinha para vocês aí, contar a história do encerramento. Vocês vão ver como é que ficou esse... Se tem alguém que gosta da mesma coisa que vocês aí. Não tem jeito, churrasco já ganhou. E comida japonesa já diminuiu. É isso aí. Comida japonesa eu aceito o convite. Bom, vamos voltar para a aula então. Pessoal, eu deixei um link ali em cima, que é um link para perguntas durante a aula. Só que é assim, ó, nós falaremos sobre vida com Deus, tá? E aí, surgiu uma pergunta, já manda lá. Não sei se vai dar para responder todas, mas temos aqui um assistente de palco, o Abner vai estar fazendo curadoria ali. Mande perguntas, a aula é de 35, no máximo 40 minutos, então manda, que a hora que a gente pegar vai dar uma lida nas perguntas e já, se eu não souber, tem o Hélio, tem os outros professores aqui, o pastor, então eu estou super tranquilo se eu não souber, tá, gente? Não tenho problema com isso, vou chamar vocês aí, professores, tá bom? Aliás, professores, façam vocês também perguntas que vocês acham que os alunos de vocês têm. Se eu não souber, você só me fala que foi você, tá? Dá uma ajuda aí. Mas faça perguntas para a gente conseguir direcionar. Ok? O link, então, está lá no avisos. Vamos lá, então. Dados os recados, vamos seguir para a nossa aula. Gente,
Aqui, só para vocês verem, o quiz dos adultos, eu coloquei boletos e compromissos ali, né? Então, quem nunca teve que correr atrás de um busão, já corri muito atrás de busão, né? E boleto não precisa nem falar, né, gente? Então, só adolescente que não paga boleto ainda, né? Adolescente não paga ainda, né? Mas deve correr atrás do busão, né, adolescentes? Por favor, né? Busão, né? Nem isso. E aqui, se você já quiser ler o QR Code ali, aqui é onde você vai conseguir fazer as suas perguntas. Deixa eu só abrir aqui o slide para eu saber onde que eu estou. Certo? Bom, adoramos perguntas, gente. Faça perguntas. Deixa eu ver aqui, só avançar aqui rapidinho. Legal. Todo mundo conseguiu já? Bom, então aqui, ó, todo mundo colocou lá o seu prato favorito, mas eu garanto para você que numa ilha durante um ano, esse aqui é o que te sustentaria, gente. Arroz, feijão. Arroz, feijão é o prato aqui, né? A gente pode falar o que for sobre churrasco, sobre comida japonesa, a gente pode falar o que for sobre hambúrguer, sobre qualquer coisa, mas o que sustenta mesmo é arroz e feijão. Aqui no Brasil, a gente conversou com amigos nossos que estão morando fora, e do que eles sentem falta? Feijão. Feijão lá ou é enlatado, ou não é. Ou é enlatado ou não é. Ou é muito caro, né? Geralmente tem isso. Quando a gente visitou, por exemplo, o Japão, não é que você não acha as coisas do Brasil. É que tem uma lojinha lá, eu me lembro que em 2018 tinha um shampoo Clear que, assim, proporcionalmente dava quase R$100. Então, assim, aqui você paga, agora está 26, agora está caro, na época estava 12. Então, o arroz e feijão, gente, acaba sendo a comida, né? A comida que mais nos sustenta. A receita é a mesma. A receita é a mesma. E quando a gente fala sobre vida com Deus, gente, aqui entre nós, quando a gente fala sobre vida com Deus, você pode falar sobre músicas que te aproximam de Deus, você pode falar sobre eventos, você pode falar sobre acampamentos, sobre congressos, você pode falar sobre o que quiser. O que é que nos alimenta de verdade na presença de Deus? O arroz e feijão. Qual que é o arroz e feijão? Leitura da palavra, jejum e oração. Os nossos pais já diziam isso há muito tempo. É jejum, oração e palavra. Jejum, oração e palavra. A gente inventa bastante coisa e assim, não tem problema desde que a gente não negligencie isso aqui que de verdade nos sustenta. E pessoal, eu quero falar um pouquinho hoje, e vai ser rápido, por isso que eu falei para vocês, façam perguntas. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre devocional e como é que essas práticas aqui, elas são importantes, tá? Bom, aqui, quando a gente fala sobre devocional, eu não sei você, mas a gente idealiza um devocional, sabe? Um devocional onde você está, por exemplo, à beira da praia aqui. Você abre sua Bíblia, você tem um marca-página, você tem um marca-texto bonitinho, aí você está à beira da praia, naquele fim de tarde com a vela acesa, você fala, o devocional legal é esse ali. Não, o devocional legal é com uma fogueira, na praia. Isso é o devocional legal, porque parece que Deus fala na hora que a fogueira, quem já foi a acampamento aqui sabe, né? Parece que nosso coração aquece de verdade. Então, a gente começa a imaginar o que seria um devocional ideal. A gente imagina ainda um quarto bonito, aquela história do café com Deus Pai, né? Aquela janela que tem verde para fora, a pia, se aparece pia, está toda lavada, e aí você tem um cafezinho ali gourmet, saindo uma fumacinha e tem um coraçãozinho dentro. Aquele devocional que parece que está nos nossos sonhos. Ou uma janela assim que dá para o mar, né? Quem não, né? Quem nunca pensou numa janela assim, num devocional? Onde a gente consegue aproveitar. E qual que é o ponto, gente? Muitos de nós idealizamos um devocional perfeito, que geralmente, quase que nunca isso acontece. Quase que nunca você tem a oportunidade de estar num ambiente totalmente fechado para isso.
a gente idealiza um jeito certo, a gente idealiza um lugar certo, mas, quando a gente olha lá em Atos 17, 24, o texto diz, Deus vazou. Ele não habita mais em templos, então não precisa ser aqui. Ele não habita mais em lugar específico, no tabernáculo. Ele não habita mais lá na tenda. Ele não habita lá mais no Santo dos Santos, mas ele habita em tudo e em todos. E o que isso significa? Significa que o Senhor, e isso é palavras de Paulo, o Senhor tabernaculou naqueles que creram em Jesus e nasceram de novo. Significa que, independente do lugar onde você estiver, se você invocar a Deus como Senhor, ali é o lugar mais maravilhoso da face da terra, que é o Santo dos Santos. É onde Deus se manifesta. E Deus não depende de um lugar bonito para se manifestar. A grande questão aqui é que muitas vezes nós protelamos o nosso devocional, a nossa vida com Deus, porque nós não estamos tendo o nosso momento ideal. Eu não consegui meu tempo, eu não consegui estar da forma como eu queria, mas todo lugar onde você invoca o Senhor, Jesus como Senhor, ali se torna um lugar sagrado. Se torna, ou o Santo dos Santos. Se vocês se lembrarem, na Antiga Aliança, o Santo dos Santos era acessado uma vez ao ano por um sacerdote que se purificou o ano inteiro, e ele ainda assim entrava com uma corda amarrada na cintura, porque se ele tivesse um taquicardia lá dentro, ou se de alguma forma ele não estivesse preparado para aquilo, ele teria um taquicardia, ele morreria ali mesmo, e eles teriam que puxar, o sininho não tocava, né? Eles tinham que puxar de novo. Quando Jesus morre na cruz, o véu do templo se rasga. E Hebreus vai dizer que nós podemos acessar essa presença confiadamente a fim de receber graça e misericórdia em tempo oportuno. Ou seja, não tem mais limitações para nós acessarmos o Santo dos Santos. E a pergunta que eu faço, por que é que muitos de nós somos bloqueados pela necessidade de um momento perfeito, ideal, apropriado, sendo que a presença é o que mais importa? Tem muita gente que trata também o devocional como uma obrigação do crente. Então assim, eu vou fazer meu devocional porque eu tenho que fazer meu devocional. E o devocional não é uma obrigação do crente. Ele é um fruto do crente. São coisas diferentes. Se você faz por obrigação, talvez você esteja parecido com o irmão mais velho da parábola do filho pródigo. Ele serve ao pai à risca, a ponto de cobrar do pai quando ele não gosta de uma decisão do pai. Então, o devocional não é uma obrigação do crente, onde você tem que fazer porque você tem que fazer. Muito mais do que você ter que fazer, é você falar, Senhor, sonda o meu coração, por que é que eu amo mais a Netflix do que a Bíblia? Percebem? O Senhor sonda corações, por que é que nós vivemos de forma como se nós estivéssemos enganando a Deus? A gente não engana a Deus. Não é possível. Outros de nós ainda fazem devocional porque querem ter uma boa performance diante de Deus. Eu quero merecer a Deus. Nada contra, eu acho que se você não leu a Bíblia inteira, você tem que ler a Bíblia inteira. Isso é muito importante. Mas, por exemplo, eu aprendi com o pastor Hernandes Dias Lopes de que nós podemos morar num livro. Eu vou morar durante alguns meses no livro de Colossenses. E Deus vai falar comigo por meio desse livro. E Deus vai trazer as verdades para mim a respeito daquele livro. E eu vou reler. E o Espírito Santo vai aquecer o meu coração. E eu vou entender algumas coisas que eu não tinha entendido quando eu li a primeira vez. Então não trata-se de ter uma performance, de ter um checklist, de sermos um crente exemplar. Lembre-se, pessoal, vocês que fizeram módulos do Evangelho aqui, não adianta nada ter uma performance diante de Deus. Naquele grande dia, Ele vai olhar e vai falar assim, você fez tudo isso? Legal. Mas você não me honrou, você não teve seu coração transformado. Você, na verdade, fez isso para você mesmo. Porque o que importa, gente, é se o nosso coração ele foi transformado.
E isso é muito legal das pesquisas que a gente fez aqui. A gente gosta de muitas comidas, né? E não há problema nenhum. Mas é o que a gente fala lá em casa para a Clarinha. A Clarinha, ela quer tomar sorvete antes do almoço. Só que se ela tomar sorvete, muito chocolate antes do almoço, ela vai almoçar bem? Não vai. Só que ela ainda não entende. Por exemplo, ela não gosta de salada. Aí eu tenho que adaptar quando ela come. Eu sei que ela come na escola, em casa é outra história. Eu sei que na escola ela come alface picadinha e cenoura ralada. Em casa não deu certo, né, Bárbara? A gente fez exatamente a mesma receita, gente. Ela falou, Eca. Eu falei, gente, é a receita. Mas, enfim, existem diversas alternativas. Por exemplo, você pode ouvir uma pregação, você pode vir aos cultos, você pode ouvir um hino. Isso são coisas boas. Mas qual que é o arroz feijão, gente? Leitura da palavra, jejum e oração. Já vou falar melhor sobre jejum e oração. Mas então, pensem o seguinte, na parábola do filho pródigo, nós temos 2 tipos de pessoas. E a parábola do filho pródigo não foi escrita por causa do filho que vai embora. Quem já sabia disso? A parábola do filho pródigo, na verdade, o nome veio depois. O nome não é bom. O nome certo seria a parábola dos 2 filhos, porque os 2 estavam perdidos. Um perdido que vai e um perdido que fica. E o perdido que fica, a gente descobre que no final ele inclusive não entra na festa. Porque ele reivindica a sua própria performance. Eu fui bom. Pai, eu fui bom. Por que eu não tenho direitos diante da minha boa obra? Então, quando você faz devocional, não faça por obrigação, meu irmão. Pelo amor de Deus. Não faça por obrigação. Faça a oração do salmista. Senhor, sonda o meu coração. O que não presta aqui no meu coração? Por que eu estou amando outras coisas mais do que o Senhor? Porque se não for em espírito e em verdade, não adianta. Não serve para nada. Isso se chama performance, isso se chama desempenho. E o Senhor não responde a desempenho, Ele responde a rendição. O nome do negócio não é o quanto eu faço para Ele me aceitar, para eu estar bem, para eu estar sentado à direita ou à esquerda, como diriam os discípulos de Jesus. Não, o nome do jogo é rendição, é o quanto eu me rendo. É por isso que um homem como Davi era segundo o coração de Deus, mesmo sendo um dos piores no desempenho. Moralmente falando. Mas porque quando ele pecava, a reação dele não era esconder, e quando ele tentou fugir, ele foi pego pelo profeta, né? Mas a reação dele é, Senhor, o meu coração está querendo uma coisa que ele não devia. Me revela, me mostra e me ajuda a querer o Senhor. Então, talvez você diga assim, Elias, eu sabia de tudo isso, mas eu não consigo ainda assim. Não me convenceu, até me convenceu, mas na hora do vamos ver não dá. E eu, em nome de Jesus, eu espero que assim como eu sabia dessas coisas, eu fui provocado durante esses últimos dias a entender um pouco como é que a gente chega lá, gente. Vamos lá, vamos ver se vocês vão pegar essa. Então, talvez você diga assim, eu não consigo, mas eu queria tanto ter um devocional. Eu nem me importo com a praia, eu não me importo com a vela, não me importo com a janela. Para mim, eu queria uma vida sólida com Deus, mas eu não consigo, simplesmente. Talvez essa seja a sua, né? É a minha essa, tá? Estou entregando para vocês já. Eu não me importo também com janela, com praia. Para mim, eu queria que acontecesse bem. E aí, aqui eu trouxe, antes de eu passar para o próximo, talvez você tenha um momento de ônibus. Eu já fiz muito devocional no ônibus. Trabalhei 7 anos em Araraquara pegando ônibus. Muito. Se eu dormi 5 vezes em 7 anos, até lá foi muito. Qual é o tempo do seu dia que você pode render-se a Deus? Talvez você tenha um momento de viagem de carro. Gente, para mim esse é o meu preferido, tá? Quando eu ia de carro, nossa, eu ia cantando, aí eu desligava, parece que eu criava músicas de oração, eu achava maravilhoso, eu tinha liberdade. E a Bárbara viajou um tempo também para Araraquara trabalhar,
E eu lembro que ela ouvia podcasts e ela sempre contava para mim sobre esses podcasts do Jesuscope. E ela se alimentava disso. Então, percebe que muitas vezes a gente tem espaços no nosso dia, mas a gente preenche com qualquer coisa. O que mais? Talvez você tenha a casa assim como a minha fica de vez em quando. Você já experimentou fazer um devocional guardando brinquedo? Eu já fiz. E se eu quiser, eu consigo fazer quase todo dia um modelo desse aí, tá? Quase todo dia. A gente tem um baú lá que ele fica dentro, fica fora, fica dentro, fica fora. O meu escritório é uma brinquedoteca, é 60-40 entre escritório e brinquedoteca, tá? Então, às vezes, a nossa realidade é essa, ela é a nua e crua, não é a janelinha, o tempo livre, sabe? Às vezes está aqui. Às vezes é lavando louça. Gente, eu ouvi, assim, acho que de pregações lavando louça, muitas. Então, lavar louça para mim é terrível, eu odeio, detesto. Mas para mim funciona bem quando eu estou fazendo algum tipo de devocional. Às vezes é num café da manhã, num almoço, numa janta. Então, por exemplo, você que tem filhos, ou você que vai ter filhos, já vou tirar de você a ideia de que você vai ter um devocional com os filhos sentadinhos, te ouvindo. Aí de repente, alguém teve uma dúvida, levanta a mão, espera. Não acontece, gente. É minutos de devocional com os meus pequenos. Aliás, eu criei, baseado no Cordeirinhos que eu assino lá para as crianças, eu criei o advento de devocional para as crianças até o Natal. Gente, tem que ver que maravilhoso. Eu vou postar para você que é pai. São, acho que 7 minutos de devocional, e todo devocional eu peço para eles ir buscar alguma coisa que vai complementar a nossa história. Então, por exemplo, o último que a gente fez, eu pedi para eles pegarem 3 bichinhos de brinquedo, uma plantinha e pegar um travesseiro. E aí a gente contou o devocional, com o travesseiro sendo a montanha, a gente estava falando sobre o Jardim do Éden, e eles movimentando os bichinhos baseado nas orientações devocional. Deu 5 minutos, gente. O primeiro que a gente fez foi no escuro, e eu com a lanterna do celular, e a gente foi falando e fazendo algumas coisas totalmente no escuro no quarto, e tem algumas coisas que eles repetem, tem algumas coisas que eles tentam encontrar no escuro, é muito legal. Então, existem caminhos, mas não vai ser o ideal, tá? A primeira vez que eu sentei a Clara, quando ela tinha 1 ano e pouco, falei, vai ser o devocional. Não sai, gente. Do jeito que a gente espera, não sai. Mas não precisa ser do jeito que a gente espera. Ele precisa acontecer. Às vezes é limpando a casa, e às vezes é o seu quarto secreto. E aqui tem um ponto importante. Faça Deus parte do seu dia. Independente em qual desses momentos é. Faça Deus parte do seu dia. Converse com Deus. Mas, apesar de tudo, busque um tempo exclusivo de qualidade, que é o quarto secreto. Mas eu ainda não consigo. Está tudo bem. Está tudo bem se você não consegue. Mas não espere conseguir para começar. Faça no busão, faça no carro, faça no caminho do trabalho. Faça. Porque o Senhor não está preocupado se você tem o devocional ideal. Ele quer o seu coração. E o seu coração pode ser entregue a qualquer momento. Qualquer momento. Inclua Jesus em tudo e faça seu devocional diariamente, não importa o lugar. Não importa o lugar. Eu falei na semana passada para o pessoal da minha classe, eu tomei consciência da realidade da cruz de Cristo tomando banho, irmãos, escutando uma música. Em 2010. E eu era filho de crente. Eu brinco que eu já fui tudo no Ministério Infantil nas peças. Eu fui sol, eu fui céu, eu fui estrela, decorei todas as peças. Minha mãe era professora de EBD, então assim, não tinha nem desculpa, né? Então eu tinha que estar lá. Até a minha juventude, minha mãe foi professora minha de EBD. Então percebe que não importa o lugar. Não espere o ideal. Busque o quarto secreto, mas não espere. Talvez ele demore para chegar. Talvez ele demore. E aí, irmãos, eu queria... Passa aquele vídeo para a gente, Henrique, do irmão Cabral fazendo um devocional no trabalho. Alguém viu esse vídeo? Não? Kennedy, põe som.
Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, querido. Tudo bem? Tudo bem, irmão? O senhor está orando aí, hein? Estou aqui orando, pedindo a Deus a vida da minha esposa. O que aconteceu? Minha esposa está para fazer uma cirurgia de mioma. Ela passou 8 dias que está na UTI. E o senhor precisa de quanto para fazer essa cirurgia? Quanto está faltando? No caso, está faltando agora R$ 530. Se você falar para o senhor que Deus falou no meu coração, eu passei, o senhor estava orando aqui, e eu vou ajudar com esse valor. Para ela fazer essa cirurgia. É mesmo, irmão? É, sim. Muito obrigado, Ó, vou que dar Deus aqui, ó. abençoe. Vai pegando 100. Alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória. Alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te Obrigado em nome do Senhor Jesus. Que Deus te honre grandemente. Muito obrigado Jesus. Obrigado, meu Deus, pela cirurgia da minha esposa. Quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era O irmão Cabral, ele vem de Tapioca. E vocês acham que Deus está preocupado com um devocional em cima de uma bicicleta, irmãos? Eu acho... A gente conversou sobre isso aqui no último módulo, de que nós, como crentes, nós precisamos de uma boa dose de problemas. Vocês lembram disso? Porque são as dificuldades, são as tribulações que produzem em nós perseverança e um caráter aprovado. E se você não está em tribulação hoje, eu vou te dar uma dica: busque tribulação. Busque. Deus está te dando a oportunidade de escolher as suas tribulações. Porque se você não escolher, Ele vai escolher. Então busque. Quem que na nossa comunidade aqui está precisando de ajuda? Você escutou um testemunho aqui? Abençoe alguém. Você escutou um irmão de, sabe, aquelas conversas que você escuta de fim de culto? Você escutou? Vai lá, abençoe. Tem um casal que vai se casar recentemente, aconselhe, abençoe eles. Porque Deus está te dando a oportunidade de escolher os seus problemas. Porque são eles que produzem perseverança e um caráter aprovado. Então o irmão Cabral, ele está num devocional. E eu não tenho dúvidas, gente, de que ali era o melhor lugar do mundo. Ele estava orando em cima da bicicleta que ele vende de Tapioca. Eu falei tudo isso para dizer que você não precisa de nada que você não tenha para começar a ter uma vida com Deus. Você não precisa de nada. O que você precisa é de um coração inclinado. E se você não tiver, abre em Salmo 51. Faça a oração de Davi. Mas ainda assim, você fala assim: Elias, eu até sei que é isso que eu devia fazer. E aí eu te convido a uma outra coisa, que está dentro desse prato de arroz e feijão, tá? Que eu estou aprendendo ultimamente que, gente, é maravilhoso. Que é a prática do jejum. Jejum, ele significa abstenção voluntária de alimentos, tá? Hoje se fala muito sobre jejum de gols, jejum de não sei o quê. Jejum real é jejum de comida, tá? Você pode se abster de outras coisas para você dominar seus próprios desejos, e isso é bom, tá? Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente fala sobre jejum de comida. E aí, talvez você não tenha esse desejo de ter esse devocional. Você não tem essa inclinação. E aí eu vou te falar. Comece a fazer jejum para ver se a sua carne não vai começar a ser subjugada pelo seu espírito. Mas aqui, jejum não é ficar sem comer, tá? Jejum não é passar fome, jejum não é fazer dieta, jejum não é fazer intermitente. Jejum é você enfraquecer a carne e fortalecer o espírito. Então, jejum sem oração e sem meditação é dieta, ou é passar fome, tá? Então, a minha dica para você, e eu estou experimentando isso, meus irmãos, o jejum, ele te coloca numa posição, numa mentalidade diante de Deus,
parece que ele vai começando, é mais ou menos assim, né? Você vai enfraquecendo quando você está em jejum e você vai deixando as suas desculpas, você vai deixando as suas prioridades e você começa a enxergar o que realmente tem valor. Alguém experimentou isso? Eu vi algumas pessoas concordando aqui. Porque muitos de nós querem ter uma vida com Deus, mas não conseguem. Por que não conseguem? Porque tem muito entulho. Entulho que eu digo é muita distração. É muita distração, gente. A nossa geração agora se tornou a geração dos cortes. Tem que ser tudo rápido. Se me mandarem um vídeo, um áudio de mais de 2 minutos. Vai para o 2x, vai virar 1. Né? Não vou nem falar quem me manda aqui áudio de 8 minutos, tá, gente? Que vira 4, tá? Só para te avisar, vira 4 aqui. Mas, quando a gente fala sobre a necessidade de ter essa vida com Deus, Deus já nos deu a receita. Ele não simplesmente falou assim, me busque. Ele fala assim, me busque. Você não consegue? Então aqui está. Jejue e submeta a sua carne. E eu tenho certeza, gente, se você jejuar meditando na palavra em oração, eu tenho certeza absoluta que você vai começar a receber do Senhor um pouco do coração dele. Eu tenho certeza. Jejum, então, ele está ligado a alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Jejum não é assim, eu estou com... Sabe, eu até trouxe aqui, esqueci de passar. Já passou, né? Geralmente, quando a gente fala sobre jejum, as pessoas tentam barganhar com Deus baseado no jejum. Eu preciso ganhar uma causa na justiça. Eu vou lá e vou jejuar. Por quê? Porque eu quero negociar minha causa com um jejum. Sendo que, olha só que interessante, gente. Jejum está mais ligado, então, com alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Tiago fala que as orações não são atendidas porque vocês não pedem. Tiago fala isso, né? Vocês não recebem porque não pedem. Aí você fala para mim, como assim não pede? Estou o ano inteiro orando por isso. Mas Tiago continua. Quando pedem pelas as razões erradas. Então, na verdade, gente, o jejum é nós alinharmos o nosso coração ao coração de Deus. Jejum, então, ele não tem a ver com... O propósito do jejum não é o ganhar coisas, mas é o entregar. É mais sobre entregar do que sobre ganhar. Ou seja, jejuar tem a ver com alinhar esse coração para que nós aprendamos a pedir. E eu já estou caminhando para o final aqui, e eu vou conectar junto com a oração, mas quando a gente fala sobre oração também, Jesus tinha 100% das orações dele respondidas. Por que todas as orações de Jesus foram respondidas? Por causa do coração que era alinhado com o coração de Deus. Lembra o que o Tiago falou? Vocês não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, porque pedem para os seus próprios interesses. E aí o que o jejum faz? O jejum começa a aproximar o nosso coração com o coração de Deus. E aí aquilo que era a coisa mais importante da nossa vida, que era ter um carro novo, que era ter um emprego, você começa a perceber que o mais importante é um relacionamento com Deus, que é abençoar a sua família, que é evangelizar um parente. E aí essa oração está no coração de Deus. Quando pedem, vocês não recebem. Por quê? Porque você está pedindo só para você. Vocês perceberam aqui que quando a gente fala sobre o arroz e feijão, que a gente conversou aqui no começo, arroz e feijão, jejum, oração e leitura da Bíblia, por que não sai daqui? Porque o jejum conecta ou coloca o nosso coração, vai alinhando o nosso coração. A oração é um relacionamento com Deus, e a palavra é Deus falando conosco. Então, meus irmãos, jejum não é uma negociação. Jejum é um caminho para nós alinharmos o nosso coração ao coração de Deus. E quando a gente fala sobre oração,
aqui 2 homens muito melhores do que eu para falar sobre o que é oração. Oração é uma conversa com Deus sobre aquilo que estamos fazendo juntos. A oração é uma conversa com Deus sobre aquilo que nós estamos fazendo juntos. Só que essa conversa com Deus não vai acontecer se você não tiver intimidade com Deus. Porque geralmente a oração é um balcão de pedidos. Senhor, eu quero. E olha que interessante, gente. Quando a gente fala sobre... eu ia falar disso mais para frente, mas deixa eu já me adiantar. Quando a gente fala sobre oração, quem aqui ora o Pai Nosso, ou já orou o Pai Nosso no devocional? Alguém já orou? Alguém ora? Algumas pessoas? Tá. Olha só, gente, uma coisa interessante sobre oração. Orar o Pai Nosso, não é errado orar o Pai Nosso, porque geralmente a gente lê um texto lá que diz sobre a repetição, né? A Bíblia fala sobre a repetição vã. E o Pai Nosso talvez seja o melhor formato de oração que a gente possa ter para organizar os nossos devocionais. Vou explicar para vocês. Quando você começa a ler o Pai Nosso, porque eu quero terminar falando sobre orar a Bíblia, tá? Mas a oração do Pai Nosso já é um modelo para a gente fazer isso. Então imagina, Pai Nosso que estás nos céus. Essa frase já é uma forma de você orar a Deus. Deus, me ajuda a reconhecer o Senhor como Pai. Eu não tive uma boa referência de paternidade aqui, mas eu quero ver o Senhor como Pai. Eu quero depender do Senhor. Eu quero, assim como um filho que depende do pai, que senta no colo do pai e que não se preocupa com o alimento do dia seguinte, eu quero que o Senhor seja o meu Pai. Pai nosso que estás nos céus. E o Pai não é meu, Ele é nosso. E se Ele é nosso, quem são os meus irmãos aqui da comunidade? Lembra sobre abençoar e perceber os nossos irmãos? Se o Pai é nosso, o pão também não é meu, é nosso. Em 2 frases, eu tenho muita coisa para orar aqui. Santificado seja o vosso nome. Senhor, que o seu nome seja santificado na minha vida. Que as pessoas enxerguem na minha vida, que as pessoas vejam a minha vida como alguém que honra ao Senhor. Lá no meu trabalho, lá na minha casa, que eu possa honrar o Senhor com tudo que eu tenho e com tudo que eu faço. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, vem, Senhor, governe a minha casa, governe a minha vida. Seja Senhor, que o Senhor não seja o dinheiro, que o Senhor não seja os meus próprios ídolos, mas que o Senhor governe. Eu estou orando a oração do Pai Nosso. E por aí continua. Orar a Bíblia faz com que você converse com Deus sobre aquilo que vocês têm assunto em comum. Isso não quer dizer que você não possa pedir, porque é parte da oração. O pão nosso está lá na oração do Pai Nosso. É parte da oração. Mas não é toda a oração. E a segunda aqui, oração é o derramar sincero do coração diante de Deus por meio de Cristo no poder do Espírito. Ah, mas eu não sei orar. Não importa. O Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Em outras palavras, Ele traduz as nossas orações, Ele leva as nossas orações. Então, o que importa não é o quão bonito estão as suas palavras ou o quão conectadas elas estão, mas o quanto de verdade que há naquelas palavras. Madre Teresa uma vez perguntaram sobre oração para ela, ela falou assim, a senhora ora tanto, o que a senhora fala quando a senhora ora? Ela falou assim, nada, eu só ouço. E o que Deus fala? Nada, Ele só ouve. Existe um momento, existe um lugar de oração onde acontece um diálogo que vai além das palavras. Você já orou, já ficou em oração até o ponto de você começar a chorar e você não sabia o porquê? E Deus começou a te trazer nomes de pessoas. Geralmente acontece isso comigo. Quando eu faço devocional de manhã, quando todo mundo está dormindo, até as galinhas, que estou tentando fazer isso mais frequentemente, mas está bem difícil, o jejum vai me ajudar com isso. Deus me dá nomes de pessoas que eu me importo, mas eu já esqueci, porque o entulho da vida, as coisas da vida, aí eu paro
mando uma mensagem e volto para o meu devocional. Porque o poder do quarto secreto é isso. É você entrar num diálogo que vai além das palavras. Permanecer em oração. E é difícil orar por conta disso, porque tem muito entulho, tem muita distração. Só que quando nós jejuamos, nós estamos dizendo para a nossa carne quem manda. Quem manda é o Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu falei para vocês já, o pessoal da minha classe, que há alguns meses eu estava comendo mais chocolate do que eu devia. Eu nem comia antes de casar, gente. E aí eu falei, Deus, eu me peguei pela terceira ou quarta vez, depois do almoço já era a terceira ou quarta vez em frente à despensa procurando algum chocolate. Eu falei, não. E eu fui fazer jejum. Porque tinha alguém flertando com o meu coração ali. Querendo ser senhor. Não, senhor. Tem outro dono. Lembra que o problema não é o dinheiro, o problema não é o chocolate, o problema não é o café. O problema é o lugar que você dá no seu coração. Então, o jejum, meus irmãos, é uma das práticas mais eficazes que a gente tem para submeter a nossa carne, os nossos desejos a Deus. Bom, para a gente terminar, orar, portanto, é submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Quanto mais nós estivermos submetidos à vontade de Deus, mais as nossas orações serão atendidas. E eu gosto muito de uma frase, olha só que interessante isso aqui, irmãos, isso aqui pegou muito para mim, olha lá. Se pedimos com fé, Deus fará? Olha só, quando eu oro e não tenho minhas respostas afirmativas, ou seja, quando Ele não responde o que eu quero positivamente, devemos pedir perdão a Deus, pois isso está confirmando que o meu coração ainda é corrupto e que a minha vontade não está alinhada com a vontade de Deus. Por quê? Porque eu estou pedindo algo que Deus não deseja. Certo? Então, quanto mais nós pedimos aquilo que está no coração de Deus, mais respostas das nossas orações nós teremos. Então medite, meu irmão, não importa se vai ser no ônibus, se vai ser lavando louça, se vai ser... Não importa, medite e busque o secreto, não deixa para amanhã, não espere o momento perfeito, faça. Lembre-se que Deus não se importa se você está tendo um desempenho maravilhoso, Ele quer o seu coração. Vá diariamente buscar o seu maná, diariamente, porque o maná de domingo à noite apodrece para a segunda. Busque diariamente no seu relacionamento com Deus, busque, e eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus vai revelar coisas maravilhosas. E eu provoco você a fazer jejum. Jejue. Comece com metade do dia, se você não faz, depois faça o dia inteiro, faça 24 horas. E eu não tenho dúvidas de que aqueles seus desejos egoístas, eles vão começar a balançar. Eles vão começar a balançar. E aí você vai tomar consciência de alguma coisa muito superior. A nossa carne só nos sabota porque nós damos alimento para ela mais do que para o espírito. E eu vou falar uma última coisa aqui. Quando a gente fala sobre idolatria, eu amo muito o meu trabalho, muito o meu serviço, então eu preciso amar menos porque eu não posso amar mais do que a Deus. Não, errado. Você não precisa amar menos a sua família, o seu trabalho. Você precisa aumentar o seu amor a Deus. Porque quando você passa a amar mais a Deus, todos os outros amores são colocados na sua dimensão correta. Então, meu desafio para você é jejue, meu irmão. Jejue. Abstenha-se daquilo que te traz prazer, para que o seu corpo entenda quem que manda. Porque não adianta eu tentar convencer vocês aqui. Vocês vão ser convencidos pela cabeça. Vocês vão estar concordando aqui comigo, mas lá na segunda-feira vocês não vão conseguir fazer. Por quê? Porque a carne, ela
ela está ali. Mas jejue para você ver. Te faça esse desafio. Depois me conta. Coloque as coisas no lugar, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém? Baixe sua cabeça.